Oi, pessoal, muito boa tarde, muito bem-vindas, bem-vindos. Eu me chamo Beatriz, eu sou trabalhadora aqui do GPEC, da parte do setor doutrinário. Eu tô aqui com vocês na tarde de hoje para a gente dar continuidade ao estudo sequenciado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, codificada por Allan Kardec, parte do Pentateuco Espírita. A gente vem fazendo esse estudo sequenciado todo domingo aqui no canal, nesse mesmo horário, desde o início, né? E hoje a gente vai poder estar falando do capítulo 10, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, a gente já está nele há um tempo. A gente vai estar falando dos itens 11, 12 e 13 que compõem o subitem. Não julgueis para não seres julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Antes da gente dar início, né, a essa conversa, essas reflexões, eu gostaria de propor um momento para a gente mentalizar a espiritualidade amiga que sempre nos rodeia, para que ela nos auxilie, né, nessas reflexões, nesse estudo. Então, eu gostaria de pedir para você que se sente confortável, que nesse momento se sente da forma mais leve, mais confortável possível, fechando os olhos. Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentindo nosso corpo relaxar. Vamos começar agradecendo a Deus, à espiritualidade maior, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em prol de uma reflexão tão importante. Vamos pedir o concurso dos tarefeiros do bem aqui conosco agora. Vamos pedir auxílio para que nossas reflexões sejam ricas, frutíferas, para que esse estudo nos faça rememorar aquilo que nós já sabemos e aprender aquilo que ainda não sabemos, e que nos traga forças para enfrentar os desafios da semana que se inicia. Que assim seja. Bom, pessoal, a gente vai então fazer a leitura e logo em seguida a gente vai fazer a nossa reflexão, né? A gente vai ter nossa conversa. Então vamos lá. Não julgueis para não seres julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicastes contra eles. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. João capítulo 8, versículos 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro motivo pode ser louvável e, em certos casos, se torna até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade, e ainda mais usamos de forma injusta caso façamos o direito de condenação.
Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. Bom, então, para iniciar essa nossa reflexão, a gente tem essa parte inicial aqui do texto, em que Kardec ele vai trazer essa ideia de perdão, né, como algo que todos nós precisamos, né, ter. A gente está na posição de seres imperfeitos, então o perdão sempre é bem-vindo, né, para as nossas falhas, enfim. E percebam que essa indulgência, né, esse perdão, é uma coisa que a gente sempre busca, mas que a gente raramente oferece, né? Vamos parar para raciocinar sobre como isso é interessante, né? Vejam só, a gente nunca se considera uma pessoa má, uma pessoa sem solução, uma pessoa completamente reprimível quando a gente faz uma coisa errada, aqui ou ali, quando a gente desliza mesmo. Mas se a gente vê outra pessoa tendo esse deslize, a gente tem completa intolerância, né, com esses erros. É algo que é bem comum, né, da gente fazer. A gente é capaz de dar explicações que são até meio mirabolantes, assim, complexas para cada erro nosso, para justificar que nós somos sim pessoas idôneas, mas quando a gente vê outras pessoas cometendo esse erro, a gente corta logo, né, essa compreensão. A gente não oferece nenhum espaço para escuta, para acolhimento, para tentar entender mesmo por que essa pessoa fez isso, né? O que levou essa pessoa a cometer esse erro? E aí é justamente ao trabalhar em cima dessa realidade que Kardec vai trazer duas possibilidades de objetivo que a gente tem no momento em que a gente vai ser intolerante com os erros dos outros, né? Quais são dois motivos gerais que a gente tem para ser intolerante com os erros alheios? Então, ele trouxe a repreensão do mal e o descrédito da pessoa que está cometendo aquele erro, né? Então, quando a gente fala da repreensão do mal, né? Tem uma forma de enxergar aí que é inegável, né? Para a nossa sociedade funcionar, a gente tem algumas convicções gerais sobre aquilo que é bom, aquilo que é mal. Então, a partir dessas convicções, vão surgir as leis, vão surgir os acordos sociais, né, dos mais diversos. Então, quando eu vejo uma pessoa que quebra um acordo social, é comum que eu busque condenar essa pessoa. Ainda mais se for algo tido como um erro grave, crimes hediondos, injustiças, violências, né? Então, no momento em que a gente presencia esse tipo de situação, a gente tem realmente o papel de se colocar, de criticar, de exercer o diálogo, né, no intuito de evitar que esse mal se perpetue de alguma forma. Isso é o papel social que todos nós temos. Então, a partir do momento que a gente presencia, por exemplo, alguma injustiça, né, a gente tem o dever de se posicionar, de estar como agente que vai de encontro àquela ideia. Quanto mais eu sou capaz de entender a importância de cultivar o bem, maior é essa responsabilidade, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho discernimento, que eu tenho capacidade mesmo de enxergar aquilo que deve, aquilo que não deve ser feito, aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito contra o outro, eu tenho mais responsabilidade ainda de realmente atuar, né? Nesses momentos de injustiça em que o mal está sendo feito de alguma forma. A gente sabe disso. Agora, a título de utilidade, assim, qual será que é a melhor forma da gente combater de fato o mal? Será que, às vezes, quando a gente está vendo uma injustiça, será que provocar o caos, provocar mais violência, será que julgar a pessoa que está fazendo aquilo como o pior ser existente, será que essa é a forma mais prática, mais útil, mais frutífera mesmo da gente fazer isso? O que a gente quer buscar? O que a gente quer alcançar quando a gente age dessa forma? Então vamos pensar, qual será que é a forma mais bem colocada, né, de combater esse mal? Então, o principal ensinamento que Jesus demonstrou pra gente, né, ao longo de toda a sua vida, né, enquanto ele esteve aqui, responde muito bem essa pergunta, que é justamente ser um exemplo. Então, existe uma frase que é atribuída a vários pensadores da antiguidade, eu acredito que eu já li ter sido atribuída a Confúcio, que traz a seguinte ideia, né? A palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, a gente precisa, assim, se colocar contra situações de injustiça, a gente precisa, assim, condenar o mal que a gente vê na sociedade ao nosso redor, mas a gente precisa refletir sobre a melhor forma que isso pode e deve ser feito, né? Eu preciso fazer isso com a intenção de alcançar algo, né? Então, isso foi a condenação do mal que a gente vê, né? Quando a gente julga uma coisa que a gente vê errada, um mal, um erro cometido, a gente tem essa intenção, tudo bem. Qual é a segunda intenção, né, que Kardec trouxe? É justamente
desacreditar as pessoas que estão cometendo esse mal. Quando a gente escolhe, né, desvalorizar uma pessoa por completo, por causa de um erro, de um conjunto de erros, enfim, de uma forma de agir que ela tem, independentemente do erro que seja até, a gente vai estar exercendo uma ideia que é determinística, de que pessoas não mudam. Pensem comigo. Se um fulano, ele tem toda uma história de vida até mesmo ao longo de várias encarnações, ele tem vários ganhos, várias perdas, ele tem altos e baixos, ele tem todo um processo de desenvolvimento na sua vida. E aí eu conheço fulano em um período específico da jornada dele, né? E aí eu vejo nesse período específico que eu tô com ele cometeu um deslize, ele cometeu um erro, ele agir de má fé até mesmo, então, enfim, fazer algo de errado, de ruim. Será que eu vou conseguir descredibilizar toda essa trajetória que fulano teve, que eu não vi, que eu não estive presente, ou até mesmo que eu vi, por causa disso que aconteceu? É uma reflexão muito importante, né, pra gente fazer. Então, quando a gente traz essa ideia determinística de, você faz o mal, então você é mal, a gente assume que pessoas não são capazes de ter autocrítica, que pessoas não são capazes de evoluir, de rever suas condutas, enfim. Claro que não é todo mundo que comete um erro que vai reconhecer que errou, que vai procurar trabalhar. A gente sabe que não é simples assim, que não é todo mundo que tem essa tranquilidade, essa facilidade. Mas todos nós temos essa potencialidade, porque é da natureza humana, né? É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. É inegável que todos nós somos capazes de fazer isso. Então vamos lá. Vamos começar um raciocínio que é básico, que nos ajuda a raciocinar todo tipo de situação, né, ética ou moral, né, dentro da doutrina espírita. A gente sabe que a gente hoje está num planeta de provas e expiações, né? A gente sabe que por conta disso, então, né, a gente enquanto sociedade, né, estamos permeando patamares evolutivos dos mais diversos, mas que, de forma geral, ainda nos condicionam a errar muito, né, constantemente. Então, é através justamente desses erros que a gente vai erguer degraus que vão nos fazer evoluir. E a gente sabe, por conta, né, de tudo isso, por conta daquilo que já foi trazido por Kardec, pelo seu raciocínio lógico, aquilo que já foi trazido pelos espíritos também, que a minha evolução enquanto ser humano é inevitável. A vida futura é inevitável, né? Então a gente sabe que não tem como fugir de um futuro em que nós vamos estar em graus evolutivos mais altos. Então, algo vai ser feito para que eu alcance, né, esse futuro. Então, qual é a utilidade? Qual é a utilidade mesmo assim hoje de eu desvalorizar a existência de uma pessoa por conta de um erro que ela cometeu? Seja ele o mais leve ou o pior erro possível. Vamos pensar na situação macro, né? Se todos nós estamos aqui encarnados com a única finalidade de a gente melhorar, qual é o sentido de condenar uma pessoa por seus erros? Quando a gente é racional, quando a gente está aqui sentado, tranquilo, né? Sem estar irritado, de forma bem racional, de cabeça fria, como se diz, a gente não tem dificuldade de pensar nisso. Mas é aí que está o grande desafio da existência humana, talvez, né? A gente não é capaz de ser racional o tempo todo. A gente deveria ser capaz de ser racional o tempo todo, mas a gente ainda não tem essa capacidade. E aí a gente sabe por quê, né? Existem vários e vários fatores que dificultam a nossa racionalidade. Então, laços amorosos que a gente tem com amigos, com familiares, né? Com companheiros, por aí vai. Então, a nossa imaturidade, de forma geral, né? A gente tem assuntos que são de grande importância pra gente, porque a gente ainda tem um caráter muito passional no nosso comportamento. Então, enfim, tudo isso e muito mais, né? Faz com que nosso julgamento ele fique menos racional nas situações mais críticas. E mais emotivo, então, né? E aí a gente vai ver alguém cometendo um erro, que aos nossos olhos é algo grave, e isso vai desestabilizar a gente. Então vai fazer a gente julgar, vai fazer a gente bravejar, vai fazer a gente dizer que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. Mas como absolutamente tudo na nossa vida, né? É necessário, então, que a gente escolha mudar essa imperfeição em nossas condutas. Não é simples como isso que eu tô falando aqui, né? A gente não escolhe e da noite pro dia isso muda, a gente sabe. Mas é necessário escolher, né, trabalhar essa nossa reação aos erros alheios. Então a gente não tem como ser perfeito, né? Repito, a gente está num planeta de provas e expiações, porém a gente não tem como evoluir se a gente permanece na inércia. Então, como eu citei, a gente tem a evolução como algo inevitável, a gente não tem como impedir que a gente um dia vá chegar num patamar evoluído, mas essa evolução só vai acontecer quando a gente escolher trabalhar para ela acontecer. E o que acontece quando a gente
não faz isso, né? Quando a gente não escolhe isso, a gente sabe que os mecanismos da justiça divina, né, vão naturalmente nos empurrar na direção certa. Toda vez que a gente se afasta das leis divinas de alguma forma, o caminho fica mais tortuoso, né? O dia fica mais pesado, né? Os mecanismos das leis universais, eles vão fazer com que a gente chegue lá de alguma forma, e geralmente essa forma é mais dolorosa quando não é pela nossa vontade. Então, é algo que nos interessa primariamente, escolher mudar essa forma de enxergar os erros alheios, essa rigidez, né, para enxergar as falhas alheias, para enxergar as imperfeições alheias. E aí, ao finalizar, né, a sua análise, Kardec ele vai trazer a seguinte ideia, né, lá no finalzinho mesmo da passagem. Ele traz a ideia de que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Olha como isso é forte, né? Quando ele traz essa relação, né, essa razão, Kardec ele traz uma receita mesmo para que a gente consiga não agir de forma hipócrita. Se a gente lembrar dessa razão direta, né? Se a gente todo dia pensar sobre ela um pouquinho, assim, alguns minutos até, a gente automaticamente começa a pensar 2 vezes antes de julgar uma atitude de outra pessoa, porque a gente vai se enxergar nessa hora, né? A gente vai pensar, meu Deus, mas deixa eu olhar aqui rapidinho pra mim, pra minha situação, pros meus erros. Será que eu tenho mesmo essa moral toda, né? Pra cobrar isso de outras pessoas? E a gente vai ver que dificilmente a gente vai ter moral suficiente pra cobrar perfeição do outro, né? A gente não é perfeito, a gente não tem como cobrar isso do outro. Então, antes da gente julgar uma atitude de outra pessoa, a gente vai começar a pensar 2 vezes se a gente pensar nessa razão direta. Então, o que é que a gente precisa fazer mesmo, né? Diante de algo que a gente vê outra pessoa fazendo. Esse é algo que é repreensível, um erro, um deslize, até mesmo um ato de maldade, né? Antes de tomar qualquer atitude, tem algumas perguntas que eu posso me fazer. Então, a primeira, será que isso que determinada pessoa está fazendo é um erro mesmo? Ou só é algo que eu não faria? Porque a gente ainda tem essa questão egóica, né? A gente ainda tem essa questão do ego. Então, às vezes, a gente condena, esbraveja, critica horrores a pessoa. E quando a gente vai ver, nem foi realmente um erro que ela cometeu. Foi mais algo que não está de acordo com o que eu faria, com o que eu acredito que deveria ser feito. Então, a gente precisa ter essa reflexão, né? Foi um erro que essa pessoa cometeu? Ou só foi algo que não está em consonância com o que eu faria? E aí a gente faz uma segunda pergunta, né? Se a gente percebe que realmente foi algo ruim que essa pessoa fez, ela realmente está cometendo um erro. Será que ela reconhece o que ela fez como um erro? Como será que essa pessoa enxerga isso que ela fez? Qual será que foi a intenção da pessoa ao fazer isso? Ela teve intenção? Ela estava consciente quando fez esse erro, né? E aí temos outra pergunta. O que motivou ela a fazer esse erro? O que levou mesmo ela a fazer esse erro? Será que a gente tem noção do que se passa na cabeça dessa pessoa, né? No momento em que ela faz isso, no momento que ela está cometendo esse erro. E aí, a principal pergunta, eu acho que é a grande pergunta que a gente deve se fazer diante de todas as situações que a gente vê, né? Será que eu seria capaz de evitar esse erro que fulano, né, que determinada pessoa cometeu? Se eu tivesse sido criada nas condições que ela foi criada, se eu tivesse tido a história de vida que ela teve, se eu tivesse na mesma situação de vida que ela se encontra, será que eu Beatriz, né, seria capaz de driblar, né, esse deslize, esse erro? Então, no fim das contas, a gente precisa lembrar do que uma pessoa ideal faria. Pode parecer contraintuitivo pensar isso, porque nós não somos pessoas ideais. Mas a gente precisa mirar em algo para melhorar. A gente precisa mirar em um exemplo que foi o que Jesus trouxe, né? O maior exemplo encarnado. Então, no fim das contas, uma pessoa ideal, ela vai ter noção verdadeira, assim, de que todos nós estamos aqui para evoluir. Vai ter noção de que a gente já cometeu erros absurdos, né? E a gente provavelmente ainda vai cometer erros absurdos, então a gente não tem essa moral toda que a gente acha que a gente tem, né? Então, uma pessoa ideal, ela vai estar em paz consigo própria. E ela vai, então, trabalhar a empatia dela, a escuta ativa dela, né? O acolhimento. Essas coisas vão ser regras de convivência para essa pessoa ideal, né? E essa pessoa ideal, ela jamais vai ser capaz de apedrejar o próximo, mesmo que ele esteja cometendo o pior dos absurdos. Então, essa pessoa ideal, ela sabe muito bem que esse apedrejamento de pessoas que erram não é uma estratégia eficaz para auxiliar nem a pessoa que errou, nem a sociedade em que o erro aconteceu. É fácil a gente ser essa pessoa ideal? Não, de forma alguma.
mas é nossa obrigação trabalhar cada um de nossos impulsos diariamente para que a gente se torne cada vez mais parecidos com essa pessoa, para que a gente se aproxime dessa pessoa ideal. Porque, como eu disse, é assim que a gente cresce, né? E um toque muito importante para a gente levar, né, para frente após essa reflexão é que é nas relações mais próximas, nas relações mais cotidianas, nas relações que a gente tem mais o tempo todo perto da gente, né, que a gente tem mais oportunidade de trabalhar isso. É com essas pessoas mais próximas que a gente consegue trabalhar isso da forma mais profunda possível. Então, seja nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim. A melhor forma da gente atuar, né, nessas relações próximas que temos, então, vai ser sempre buscando a tolerância, sempre buscando a paciência, a compreensão, né? E a intenção verdadeira de ajudar ao invés de julgar. Porque se eu vou julgar a pessoa, eu digo, eu falo isso pro seu bem, mas quando você vai ver, você só tá colocando a pessoa para baixo, você não tá dando estratégias de como essa pessoa pode se sentir melhor, como ela pode não errar de novo. Que bem que isso bem a quem isso está fazendo, né? Então, essa busca por não cair nessa armadilha, né, de aumentar nossa superioridade, nosso ego, enfim, é um desafio, mas é algo que a gente precisa exercitar o tempo todo e com quem está mais próximo da gente. Então, cada pequeno progresso, né, nesse esforço monumental que a gente precisa fazer, cada situação que pode parecer pequena, né, em que a gente consegue agir com indulgência, a gente consegue ter tolerância, a gente consegue não apedrejar a pessoa, a gente consegue se colocar no lugar da pessoa de alguma forma, né? Assim como Jesus demonstrou tantas e tantas vezes ao longo de sua vida, cada pequena situação significa um grande avanço na nossa trajetória evolutiva como um todo. Então a gente não pode esquecer isso de forma alguma. Meus amigos, eu fico muito feliz de ter tido essa conversa com vocês hoje. A gente espera vocês aqui no canal no próximo domingo, nesse mesmo horário, para a gente continuar, né, esse estudo sequenciado. Eu espero que a semana de vocês seja frutífera, seja tranquila, seja leve e espero que a gente consiga, né, utilizar essa reflexão para lidar com os próximos dias, com as próximas interações que a gente vai ter aí nessa semana que está se iniciando. Uma boa tarde a todos.